É a consagração de Pinto da Costa. Basta ver o que era o Porto antes da era Pinto da Costa e, neste momento, o que é o Porto. E, sem dúvida alguma, que ele é o grande responsável, foi o grande responsável na altura por essa mudança, e hoje em dia é muito mais fácil para os treinadores e os jogadores chegarem ao Porto e terem sucesso, porque o grande trabalho, o trabalho mais difícil, foi ele que o fez há 20 e tal anos atrás. Mas 2004 é também o ano do apito dourado. Em abril são detidas 16 pessoas, das quais se destacam Valentim Loureiro, presidente da Câmara de Gondomar e então presidente da Liga, Pinto de Sousa, presidente do Conselho de Arbitragem, e José Luís Oliveira, vice-presidente da Câmara de Gondomar e presidente do clube local. O Major e Pinto de Sousa seriam os principais responsáveis por uma alegada viciação das classificações de árbitros, por forma a beneficiar aqueles que ajudavam o Boa Vista e o Gondomar. Corrupção na forma de cumplicidade, corrupção desportiva e tráfico de influências são os principais crimes em causa. Eu acho que nesta fase o pagamento do IARD já está um bocado ultrapassado. Eles agora funcionam mais através de classificações, porque querem subir, porque quanto mais subirem mais ganham, querem ser internacionais, que depois ainda ganham muito mais. No apito dourado estão também sob suspeita outros clubes, são investigadas relações entre autarquias e clubes e autarquias e empresas. A gigantesca operação, com dezenas de processos, envolve mais de uma centena de agentes desportivos. Em dezembro, em vésperas do lançamento da sua biografia oficial, o apito soa para Pinto da Costa. O presidente portista está na Galiza quando a polícia lhe entra em casa com um mandado judicial. O Ministério Público não tem hoje dúvidas de que Pinto da Costa foi avisado da operação. O presidente do Futebol Clube do Porto é constituído arguido por corrupção desportiva e tráfico de influências. Os casos de alegada corrupção dizem respeito a jogos do Futebol Clube do Porto entre 2002 e 2004. Um deles, com o Estrela da Amadora, ficou conhecido por Caso da Fruta e envolve António Araújo, um empresário próximo de Pinto da Costa, que alegadamente seria o intermediário na compra de favores da equipa de arbitragem ao Futebol Clube do Porto, em troca de serviços de prostitutas, designadas em conversas telefónicas por Fruta. Outro caso diz respeito ao jogo Beira-Mar-Porto e envolve o árbitro Augusto Duarte, que na véspera do jogo esteve com António Araújo em casa de Pinto da Costa. Os alegados crimes de tráfico de influências dizem respeito a 2 casos disciplinares. Pinto da Costa e Valentim Loureiro terão exercido pressões para que Deco não fosse castigado por uma alegada agressão ao árbitro Paulo Paraty num jogo Boa Vista-Porto e também para evitar um castigo a Mourinho num incidente no final do Sporting Porto de 2004. José Mourinho diz que foram nervos, mas o Paulinho, nosso roupeiro, que pretendia no final trocar a camisola do Rui Jorge pelo Vítor Bahia, o Sr. José Mourinho fez isto à camisola, e disse que gostava que o Rui Jorge morresse em campo. No tribunal, Pinto da Costa apresenta a sua versão dos acontecimentos, negando quaisquer irregularidades. 2 processos são arquivados e reabertos mais de um ano depois por causa de Carolina Salgado. Já na condição de ex-companheira de Pinto da Costa, Carolina revela em livro a sua versão do que terá sido a vida com o presidente portista. Dá pormenores sobre encontros com árbitros. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Confirma? Exatamente. Foram lá algumas vezes e iam preparar os jogos, certo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas, não era? Para lhes fazer companhia, para beberem uns copos, para o Futebol Clube do Porto ganhar. Outro caso relatado no livro diz respeito à agressão a um ex-vereador de Gondomar, Ricardo Bexiga, que denunciou irregularidades na Câmara. Carolina afirma que um dia Pinto da Costa lhe fez um pedido. Para contactar as pessoas que bateram, que agrediram o Dr. Ricardo Bexiga. A conversa resume-se a isso, a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar,
o Dr. Ricardo Bexiga. Das livrarias ao tribunal vai um passo. Carolina confirma aos procuradores tudo o que escrevera. Pinto da Costa é constituído arguido como alegado mandante da agressão a Bexiga. É também acusado de corrupção nos jogos com o Estrela da Amadora e com o Beira-Mar e ainda no Nacional Benfica, da época 2003-2004, também arbitrado por Augusto Duarte. O best-seller de Carolina assume foros de escândalo. As críticas vêm até de indefetíveis portistas. O Sr. Jorge Pinto da Costa devia ter falado com os adeptos, devia ter falado com os sócios sobre esta matéria e devia-lhes ter pedido desculpa. Mas desculpa porquê? Porque não tem a ver com a vida privada do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que essa é do domínio privado. Mas o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa permitiu e propiciou que a sua vida privada entrasse no domínio do clube, ao escolher a pessoa em causa, a senhora em causa, como primeira-dama. Ao caso Carolina juntam-se os resultados negativos da Porto SAD. A empresa não limpou o passivo, apesar das transferências milionárias a seguir à vitória da Liga dos Campeões. O que aconteceu naquele tempo foi que, de repente, o Porto foi atacado por uma cesta de novo riquismo. Ou seja, o Futebol Clube do Porto começou a comprar jogadores por critérios que tinham muito pouco a ver com a razoabilidade do investimento económico, mas também com a razoabilidade do investimento desportivo. As contas da SAD foram impugnadas pelo acionista e ex-melhor amigo de Pinto da Costa, Alexandre Magalhães, por causa da atribuição de prémios aos administradores num ano em que o passivo ultrapassou os 120 milhões de euros e por causa do pagamento de comissões pela compra de jogadores, prática que só era habitual na venda. A partir de determinada altura, e eu senti isso claramente, os empresários tinham mais força que o Sr. Pinto da Costa no balneário do Futebol Clube do Porto. As críticas aos administradores da SAD não se limitam à gestão. À volta daqueles que são os grandes líderes, aquilo que acontece é que se começa a confundir a fidelidade com o cortesão. Perante o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa são absolutamente acríticas, mas nas costas do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa são as pessoas mais críticas. E esta tendência que é típica dos cortesãos, como nós sabemos, aquilo que os franceses chamam os jogos de corredor, o jeu de couloir, é típica também de uma instituição cuja liderança se aguenta durante muitos anos. Nos últimos 25 anos, Pinto da Costa anunciou várias vezes que deixava a presidência, mas acabou sempre por recuar. Nos últimos 25 anos, afastou sempre todos aqueles que se perfilavam como eventuais sucessores, transformando-se no próprio mito do clube. Ao fim de um quarto de século de poder absoluto, há um deserto à volta do presidente portista. Aquele passeio da fama que o Futebol Clube do Porto tem, faltam lá alguns nomes, claramente. Mas quem é que é responsável por isso? É a política de guerrilha. Era um homem de diálogo, que sabia ouvir. Depois, não sei porquê, quiseram nomear Papa, mas quando ele teve a missão de ser Deus, naturalmente que estragou tudo aquilo que tinha feito. Há 40 e tal anos que está ligado àquilo, já está de tal maneira metido no corpo e na carne e na cabeça, em todos os sítios, que ele já não vai viver sem aquilo. Nascido o amor que há entre Deus e o diabo. Pinto da Costa foi eleito para um novo mandato de 3 anos no Futebol Clube do Porto. O que teria sido e o que será um sem o outro, ninguém sabe. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí.